Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. A fé que reconhece a Cristo. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. O texto descreve a famosa aparição de Jesus aos discípulos no caminho para Emaús. Jesus se aproxima deles, mas seus olhos estão cerrados, ou seja, eles não conseguem reconhecê-lo de imediato. A narrativa é um exemplo claro de como a fé não depende apenas de ver fisicamente, mas de uma revelação espiritual que acontece no momento em que seus olhos são abertos. Jesus, ao explicar as Escrituras, ajuda-os a entender que o sofrimento e a morte do Cristo eram partes essenciais do plano divino. A partir da explicação de Jesus, os discípulos começaram a compreender as Escrituras de uma maneira profunda e transformadora. Só depois, ao partir o pão, é que seus olhos se abrem totalmente e o reconhecem como Cristo ressurreto. Esse texto enfatiza a revelação de Cristo e o papel do Espírito Santo em abrir os olhos dos crentes para a verdade. A história de Emaús nos ensina como a fé se desenvolve através da revelação de Cristo nas Escrituras. Muitas vezes nossa fé é fraca ou vacilante porque não estamos permitindo que a palavra de Deus fale diretamente aos nossos corações. Podemos até andar ao lado de Jesus em nossa caminhada, mas não reconhecê-lo por causa da dureza do nosso coração ou da falta de entendimento. Mas assim como os discípulos, quando somos tocados pelo Espírito Santo
e compreendemos as Escrituras, nossos corações se aquecem e nossa fé se fortalece. Pergunte-se: estou permitindo que Cristo fale comigo através da sua palavra? Tenho buscado compreender as Escrituras com o coração aberto, pedindo ao Espírito Santo que revele a verdade? O nosso coração arde quando reconhecemos a presença de Cristo na palavra escrita e no poder da ressurreição. Oremos. Pai querido, obrigada por nos revelares o teu poder e tua glória nas Escrituras. Peço que meus olhos espirituais se abram para que eu possa te reconhecer em todas as áreas da minha vida. Ensina-me a viver uma fé que não se baseia apenas no que vejo, mas no que creio com o coração. Que a tua palavra possa aquecer o meu coração e me guiar em toda a verdade. Que como os discípulos eu também possa reconhecer teu poder e tua presença em minha vida. Em nome de Jesus. Amém.